Glória ao nome do Deus vivo, todo-poderoso, que está neste lugar, nesta manhã. Podemos glorificar ao nome do Senhor neste lugar, porque Ele está no nosso meio, Ele está no nosso meio, e podemos exaltar o Deus todo-poderoso, que traz novas todas as coisas. Podemos adorar ao Senhor, podemos exaltar ao nome do Deus vivo. Vem cá, é momento profético na presença do Senhor, porque nós cremos há uma nova história neste lugar, há um novo tempo sendo marcado nas nossas vidas, na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, nós cremos, Senhor, que Tu tens algo novo no nosso meio. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem derramado águas vivas, águas de transformação, águas de restauração. Os céus estão abertos, aleluia. Os céus estão abertos por causa das suas vidas, onde o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado com toda honra, com toda glória, com todo louvor, com toda adoração. Rebalabaxu de canta, Joremande canta na é um dia de festa, rebalabaxu, e o céu se abriu, rebalabaxu, e quando o céu se abre, nunca mais será fechado. Aleluia, aleluia, o grande eu sou está aqui. Aleluia. Deus recebeu o louvor nesta manhã, em pé, diante do Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. Nós cremos no mover do Espírito neste lugar. Nós cremos que o Senhor está trazendo algo novo que vem do céu. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, porque o Senhor está enviando anjos do céu. E lamande canta lavar. É um tempo de cura, é um tempo de libertação. O lamande vassoura bacana. Em nome de Jesus, o novo de Deus sendo derramado em nossas vidas. Nós cremos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Deus vivo. Quem crê no mover profético nesta manhã, e que aquilo que nós estamos recebendo neste lugar não fica somente em nós, mas também é atingido as nossas famílias, os nossos queridos, e o Senhor tem estado neste lugar. O céu está aberto e o novo fluir de Deus está nas nossas vidas. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir ao Deus vivo. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Pode se assentar, queridos. Quanta emoção, quanta emoção. Nós estamos aqui celebrando as coisas que o Senhor tem feito. E queridos, quem crê que o Espírito Santo está nesse lugar? E sabe, queridos, quando o Senhor está em um lugar, muda tudo. Por isso nós iremos viver algo novo que vem de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava muito emocionado, que desde a minha infância, na igreja, né, com o pastor, e lembrei de tantas coisas, como que passando um filme, né?
sou da época lá do Monte Castelo. Eu aceitei Jesus lá. Obrigado. E glória a Deus. Eu lembro que quando criança, a igreja se movimentou para comprar um antigo cinema. Nós alugamos o antigo cinema, mas havia um movimento, principalmente dos jovens naquela época, para comprar aquele lugar. Por algum motivo, Deus sabe, nós não compramos. Depois nós mudamos ali no antigo Pirangão, e nós compramos um terreno. Nós lembramos que nós compramos o terreno. Fui lá com a minha família, a igreja estava lá, ali no centro de Santa Bárbara. Mas com a mudança de igreja, nós não continuamos com o terreno. E queridos, quando eu estava aqui, naquele lugar lá no centro, era, se eu não me engano, 2 terrenos inteiros. E nós estamos aqui com 4 ou 6? 4. É dupla honra, né? É dupla honra. Então é assim que Deus faz, queridos. E quanta emoção de participar de toda essa história e de saber que Deus é assim. Ele traz dupla honra. E é isso que Deus tem para você nesta manhã. Esta manhã é marcado na sua e na minha vida com dupla honra de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Levanta a sua mão e recebe isso da parte de Deus, porque eu recebo. Aonde você passou vergonha, o lugar aonde você passou vergonha, o Senhor tem para você dupla honra. Em nome de Jesus, aquele sobre qual se levantou contra você, verá como Deus vai agir na sua casa, a sua vida. Tem coisas que nós não precisamos falar, porque a nossa vida é um testemunho, e assim acontecerá. Assim como hoje é um marco nesta igreja, é um marco nesta comunidade, você viverá a dupla honra e testemunhará o mover de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Recebe, recebe, recebe. Tem anjo de Deus neste lugar. Tem anjo de Deus neste lugar, querido. Em nome de Jesus. Sabe, querido, Deus mudou tudo, porque eu preparei algo para trazer para a oferta, mas o Espírito Santo mudou tudo agora. E eu quero dizer para você que esta oferta é profética, que nós vamos ofertar nesta casa de uma maneira profética, que assim como nós como igreja estamos vivendo hoje uma parte terrena de terreno, que antes era 2, agora é 4, assim o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, ou em nome de Jesus, naquilo que nos teus negócios, ou em nome de Jesus. Entrega ao Senhor com alegria, entrega ao Senhor com júbilo, porque aquele que entrega com alegria, com júbilo, acessa milagres. E esta manhã é profética, porque nós estamos liberando esta palavra que vem do céu. Você vai acessar milagres. E nós como igreja, nós liberamos nesta manhã. Recebe cura, recebe milagre, recebe restituição, recebe poder de Deus. Ele está neste lugar. Com o poder de Deus, em nome de Jesus. Você que tem no seu coração de trazer a oferta ao Senhor nesta manhã, traga com alegria, para louvor e glória do nome de Jesus. Aqueles que estão nos assistindo, pode colocar aí a oferta de todo o seu coração nos sites que estão aparecendo. Tem irmãos que ali atrás no fundo, aqueles que desejarem colocar através do cartão de crédito. Queridos, que manhã gloriosa que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, pela fé, acessa este milagre. Pela fé, acessa este movimento que vem do céu em nosso lugar, nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.
falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Declare: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui, mas nesta manhã louvando ao nome do Senhor. Existe alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui, no nosso meio? Por favor, levante a mão. Por favor, a família que está aí, fique de pé. Eu gostaria que os irmãos que estão do lado viessem cumprimentar as pessoas que estão também do seu lado. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que o Senhor esteja guardando todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando.
Amém. As crianças ficarão com os pais nessa manhã especial, e nesta manhã muito especial também. Nós estamos recebendo aqui nosso amado, querido pastor Ney. Amém. Vem cá, pastor, né? Que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. O pastor Ney vai estar trazendo a palavra nesta manhã para nós. Eu não sei, tem púlpito aqui? Será que tem? Púlpito? Tem púlpito? Tá. Eu não tenho. Tá aqui. Tá ali. Glória a Deus. Que bom estar aqui recebendo o pastor Ney, que é muito amado, né? Temos grandes histórias, né, pastor? Graças a Deus. Vamos orar pelo pastor Ney, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida do pastor, que estava nas suas férias, interrompeu as suas férias para estar aqui conosco, Senhor. Vem, Senhor, trabalhar através das palavras que o Senhor tem para ele, trabalhar ao nosso coração. Espírito Santo, vem o Senhor ministrar, que não seja ele, mas que seja o Senhor através dele. Deus, em nome de Jesus, tu tens plena liberdade para falar ao nosso coração. Senhor, como discípulos, nos assentamos aos teus pés. Como Maria, estamos escolhendo a melhor parte para te ouvir, para receber da tua palavra. Unja o Senhor com poder e graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Oi, gente, graça e paz. Deus é bom, e o tempo todo. Deus é bom, o tempo todo. Estava pensando ali na minha cadeira, ali no meu lugarzinho, e lembrando, pastor Paulo, todas as mudanças, desde quando eu vim para a igreja, todas as mudanças da igreja, eu estava lá, né? Eu já estava desde da igreja, quando estava lá na 13, né? Era 13, né? A 13 foi quando eu me converti, né? E depois foi para o posto, depois foi para o cinema, depois foi para o mercado, depois veio para cá, e agora eu estou aqui no dia da mudança, né? e essa eu acho que foi a única que eu não participei ativamente, se bem que eu me ofereci para dar um espetáculo aqui, mas não deixaram muito não, né? Mas eu dei meu espetáculo aqui, né? Mas é bom demais estar aqui, queridos, que alegria, né? A gente poder acompanhar a história dessa casa é muito especial, e para mim é uma honra muito grande, como ouvimos aqui, dupla honra, né? Hoje eu me sinto duplamente honrado, porque é a primeira reunião, eu creio, nessa casa, né, de culto. Não sei se é uma inauguração, uma pré-inauguração, mas também o aniversário do pastor Paulo. Então, para mim é algo muito especial. E vi hoje também alguns irmãos que eu não via há bastante tempo, já há muito tempo. Quero, né, saudar o seu Bettini aqui, uma pessoa que eu aprendi muito com a vida dele, com a família dele, né? Aprendi muito e aprendo até hoje. Obrigado, seu Bettini, por nos amar tanto e ser tão paciente com a gente, pelas duras lá atrás também que a gente tomou, né? Junto com aquela turminha, foi bom demais. Querido, antes de começar, eu pedi ao Senhor essa noite que me desse uma palavra profética para casa, e que essa palavra ela fosse para a igreja de forma geral, mas também aos pastores dessa casa. E Deus sempre me usa dessa forma profeticamente, e eu creio que é porque o lugar que eu vivi, a vida que eu vivi lá no começo. Então talvez eu vou falar algumas coisas aqui que não faz sentido para você, mas eu vou tentar explicar um pouco. Quando eu estava orando, pedindo para que o Senhor me desse essa microfonia, quer dizer, não, essa profecia, eu vi uma cunha. Quem sabe aqui o que é uma cunha? O resto não ergueu a mão porque não sabe ou está com preguiça? Quem não sabe o que é uma cunha, levanta a mão. E o resto, então você sabe e não sabe? Quem sabe o que é uma cunha? Levanta a mão. Isso, tem um monte de gente que sabe e também não sabe, né? Então, cunha, ela pode ser de madeira ou pode ser de ferro. Geralmente se usa de ferro. É uma coisa que se usa para rachar
lenha, né? E o meu pai é um carpinteiro, muito dos bons. Ele trabalhou muito aqui no interior de São Paulo, fazendo embarcações, balsas, curral para gado, embarcadores para gado, né? E eu era muito criança, mas até a minha adolescência eu acompanhava e ajudava meu pai. E a cunha é um objeto de ferro, ele tem esse formato assim, né? É para você colocar na madeira e você bate, e quando você bate ela vai rachando a madeira. Então preste bem atenção o que Deus vai nos trazer hoje. Então tem vários tamanhos e larguras de cunha. Por quê? Porque chega num ponto, você vai batendo aquela cunha, você vai batendo e ela é introduzida totalmente naquele tronco, mas ela não completa o trabalho. Ela racha, fica ali uma fenda, mas ela não completa. Então você pega uma maior e você coloca ali naquele lugar e começa a bater. Quando você bate, aquela pequena você tem que... E essa rachadura, ela vai abrindo. Era assim, eu vi o meu pai abrir toras assim de 8, 10 metros, com um diâmetro de 1 metro, às vezes de 80 centímetros. Então vai se batendo, e você vai fazendo isso, o processo, você vai rachando, vai colocando cunha e vai batendo com a marreta, e ela vai abrindo até que chega uma hora, aquela madeira, cai uma prancha para um lado, uma prancha para o outro, e você continua o processo do tamanho que você quer. Por quê? Naquele tempo não tinha motosserra, naquele tempo não tinha essas ferramentas que hoje você leva, caminhões com a ferramenta, e em 2 segundos você faz... elimina uma árvore, transformando ela em madeira, tábua, às vezes até aplainada no meio do mato mesmo. Lá em Irati, um lugar de madeira, se faz isso, você tira a madeira pronta do meio do mato mesmo. Então a palavra, pastor Paulo, igreja, que o Senhor me deu, é que esse é um novo tempo para casa, é um novo tempo, né? E esse novo tempo, ele é necessário uma nova cunha. E é importante a gente saber que o tamanho da cunha não é a importância que ela exercia, é a função. Porque uma cunha pequena não era menos importante do que aquela maior e do que aquela que completava o serviço. Se não tivesse introduzido a pequena, não esquece, com a grande você não conseguiria fazer nada. Então começa-se com a pequena até chegar a maior, mas todas elas são igualmente importantes. Então o que Deus me libera hoje para eu dizer para essa casa é que chegou o tempo de cunhas novas, de novas etapas. Sabe, querido, mudanças, elas incomodam. Eu já participei de muitas mudanças de casa, até já bastantinho também, né? E todas as mudanças incomodam, é desconfortável, a gente perde coisas, né? A gente trabalha mais, a gente às vezes fica angustiado, quer um negócio, não acha. É complicado mudanças, mas mudanças são necessárias. E Deus trouxe vocês aqui. É bom, foi bom estar lá, foi bom desde o começo lá, foi bom em cada lugar, mas aqui precisa ser melhor. As mudanças precisam melhorar a nossa vida. Então essa cunha que é usada, por que ela é usada dessa forma? Porque se fosse insistir com uma pequena, ela não completaria o serviço, por mais que você ficasse ali dias batendo, não ia completar. Então chega um tempo, querido, que nós precisamos entrar nesse lugar de uma nova cunha, permitir, né, que essa ferramenta tão útil, ela seja usada, ela seja potencializada para um fim especial. Então pastor Paulo, fica atento, Deus vai colocar cunhas novas, né, nas suas mãos, e isso não vai eliminar de forma alguma as cunhas que muitos de vocês já foram, inclusive os pastores dessa casa, porque para completar, eu estou com 66 anos, eu já comecei o meu trabalho lá de transição da igreja. Eu espero logo, né, estamos ainda em oração e conversação com toda a liderança da igreja, para atuar no ministério de apostolado, só com ministrando pastores de outras igrejas e denominações, ficar mais nesse trabalho pastoral. Então, querido, eu estou preparando para essa mudança, e isso me dá muita alegria, mas muita alegria mesmo, porque isso dá lugar para uma nova cunha. Não estou dizendo que é isso, pastor, mas Deus vai ministrar o coração do pastor. É necessário.
é necessário. Querido, se a tua casa, né, ela não tiver, se ela não tiver, aliás, eu vou mudar. Se essa casa é uma casa novinha, então ela precisa de utensílios, ela precisa de algo novo para acompanhar existe também no reino espiritual uma modernidade, algo novo que Deus está fazendo para essa casa. Talvez coisas que você fez lá vai ser útil, mas muitas coisas que foram boas não vai ser bom aqui, é outro tempo. E talvez aqui está precisando daquela ideia que você teve lá e que nunca deu aqui, e nunca deu lá. Talvez seja o tempo. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai trazer para você esse encorajamento, e você vai alimentar sua liderança, os seus pastores com essas ideias, e eles com certeza eles vão receber essa multidão de conselhos, e ali vai haver sabedoria. Então, pastor Paulo, prepare-se para as novas cunhas, tá? E aí quando a nova cunha vem, a gente fica mais fácil para a gente, né? As dificuldades vão embora, porque a gente vai perdendo às vezes a função, mas nós vamos ganhando produtividade. Tem uma hora que nós vamos cuidar da igreja de uma forma diferente. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria ministrar uma palavra para você. Eu quero e vou ministrar, né? O título dessa palavra é Vivendo os Dias com Sabedoria. Também pedi ao Senhor que me alimentasse com texto, que pudesse dar um contexto para esse dia. E primeiro também, parabéns para o lugar. Eu já conhecia, estive aqui desde quando estava o alicerce aqui, né, tenho acompanhado essa construção. Eu não sei se não vim aqui mais do que alguns irmãos aí. Quem nunca veio aqui? Levanta a mão. Ei, poxa vida, estou lá a 600 quilômetros e vim mais, hein? Eu vou tomar como base o Salmo 90, o versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E em outra versão diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo, é uma honra, pela alegria, Pai, de poder servir o Teu corpo, ministrando essa palavra. Pai, me usa com graça, me usa, Pai, de forma que eu não crie nenhum obstáculo para aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar e nas nossas vidas hoje. Quero ser um instrumento da Tua graça, usado, Pai, com o Teu poder para ministrar, e que essa palavra ela seja uma palavra profética, Pai, que possa queimar o desejo de praticá-la em cada coração. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Você dê um aplauso à palavra do Senhor, querido? Glória a Deus. Você acredita que hoje é um dia muito especial? É um dia muito especial. O Senhor já fez o hoje, né? A ansiedade deixa a gente tão preocupado com o dia que Deus ainda não criou. Ele sabe, Ele já criou na eternidade, mas para nós não. E às vezes nós chamamos esse dia, às vezes você já reparou que nós queremos construir o nosso futuro no presente e não desfrutamos do presente, tentando construir o futuro, e aí ficamos ansiosos demais, né? Ansiedade é esse excesso de futuro nas nossas vidas. A gente não sabe, basta cada dia as suas preocupações, o seu mal. A gente não precisa de trazer o futuro para hoje. Então eu me alegro a cada dia. Eu também creio que a sua oração de cada dia: obrigado, Senhor, porque eu acordei, está aqui a minha netinha, minha esposa. Ontem eu acordei com ela aqui no meu rosto, aqui na minha cama, colada no meu rosto aqui, dormidinho. Olha que delícia, né, irmão? E eu, Deus, que dia legal, o Senhor me deu o dia. Minha neta está aqui, minha esposa está aqui roncando, mas está aqui, Jesus, glória a Deus. Falando nisso, eu estou com a minha esposa amada, tão querida aqui, preciosa, né? Então esse dia, pastor, ainda fica mais especial, porque é o seu aniversário. Deus colocou você nesse dia para enfeitar esse dia, amém? Glória a Deus por isso também. E querido, não é pecado não, embora, né, algumas religiões dizem que é pecado comemorar aniversário. Não é pecado comemorar aniversário. Depende de quem você coloca na sua festa como em primeiro lugar. Nós nunca somos, o primeiro é Ele, e tenha certeza, Ele já foi louvado e adorado. Eu nem vi citar o nome do pastor Paulo aqui, mas eu quero, né, honrá-lo. E eu queria compartilhar essa reflexão, né, uma reflexão baseada, né, estritamente na palavra de Deus, e de como é importante a gente viver essa vida
com sabedoria. Não é fácil. Quantos anos, seu Bettini? Quantos anos? 9-1, Jesus, né? 9-1. Vou chegar lá, amém? Será que se não conhecesse Jesus nesse percurso, chegaria a isso? Será? Eu às vezes tenho dúvidas que chegaria aos 66 se não conhecesse Jesus e começasse a viver um novo estilo de vida, buscando como conteúdo principal a sabedoria. E o salmista, ele pede nesse Salmo 90:12, ensina para que a gente seja ensinado a contar os nossos dias, para que a gente tenha um coração sábio. E esse versículo nos inspira em muito, né? A gente conhecer, mesmo que o nosso tempo seja limitado, os nossos dias aqui na terra, ele seja limitado, a gente possa encontrar Deus, né? Possa encontrar nesses pequenos dias que vivemos aqui, poucos dias que nós vivemos aqui, a gente encontrar essa sabedoria que é extremamente de primordial necessidade para que a gente viva uma vida plena e uma vida de propósito, porque viver por viver não vale a pena, querido, sem propósito não vale a pena, e se não haver sabedoria, nós não vamos ter propósito na nossa vida, porque a sabedoria, né, que nós vemos aí na Bíblia, ela vai muito além daquele simples acúmulo de conhecimento que nós podemos sim, nós podemos ser pessoas muito inteligentes, de muito conhecimento e ainda assim não sermos sábios. Eu conheço muitas pessoas que elas são muito inteligentes, que às vezes dá até vergonha de conversar com ela, mas 3 segundos de conversa você já vê que há muita inteligência e pouca sabedoria. Então o acúmulo de conhecimento não traz sabedoria. Então isso apresenta uma forma, né? A sabedoria ela apresenta para nós uma forma da gente viver, mas viver alinhado com a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Isso prolonga os nossos dias. A Bíblia diz que desde lá, por favor, as crianças agora estão me dando um sinal lá assim, e pediram para a hora que desse esse sinal tão discreto, né, que eu fosse avisado para as crianças seguir, que os tios estão lá no fundo. Então, crianças, por favor, acompanhem os tios. Agora eu pedi o fio da meada. Em Provérbios 2:6 diz, nós aprendemos nesse texto que, pois o Senhor é quem concede sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. O que eu disse? Que a sabedoria que nós vemos na Bíblia, ela vai além, muito além. O que nós precisamos para constituir uma vida sábia, é necessário, não há como se não tiver a palavra de Deus. Essa sabedoria verdadeira, ela também não vem apenas com a soma dos nossos dias. Podemos adquirir através de experiência, mas não é essa sabedoria, porque essa sabedoria ela só é concedida por Deus. E para quem? É o temor de Deus que traz essa sabedoria. Não é qualquer pessoa que tem essa sabedoria, é para aqueles que temem ao Senhor e que reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos. O Salmo 111, versículo 10, ele reforça isso para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo, é o início da sabedoria, é o temor do Senhor. Então a sabedoria, ela começa quando nós conhecemos quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, aí nós começamos a iniciar essa vida de sabedoria. Nós sabemos que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é amoroso. Então nós reverenciamos ou vivemos reverenciando esse Senhor, reverenciando e obedecendo esse Senhor. Sem isso, querido, nós não vamos de maneira nenhuma alcançar corações sábios. Então temer ao Senhor não é também ter medo do Senhor, mas é honrar, é respeitar a vontade de Deus em cada decisão nossa. Você percebe como é difícil viver uma vida de sabedoria? Porque a reverência nos impulsiona à obediência. Se o Senhor falou, aquilo é a verdade, é aquilo que eu vou praticar. Quem de nós pode falar que vive isso intensamente? Eu obedeço tudo que está na Bíblia, eu faço tudo que o Senhor mandou, né? Então a gente vê, querido, que não é muito fácil a gente ser sábio. Segundo a palavra de Deus, nós podemos ser um grande conhecedor, um grande teólogo e ainda assim não ser sábio. Então eu vejo
Isso, pastor, eu conheço o pastor Paulo aí já, né, há alguns anos, alguns quase 40 anos, né? Olha só, estamos velhos, hein, homem? Você está mais, né? Então, ao longo dessa jornada do pastor Paulo, eu pude ver a seriedade, né, o temor, a forma como ele serve o corpo de Cristo, e sempre com humildade, né, e aquela calma, aquele jeito simples, que isso faz parte de uma vida de sabedoria. Eu conheço pessoas, né, que, porque tem um ministério, porque ele entregue, ou Deus introduz ele no ministério, a pessoa acha que é alguma coisa, ou que vive algum tempo pregando a palavra, já começa a achar que ele é aquilo tudo. Não, essa simplicidade, essa forma de servir a pessoa. A minha oração de todo dia, sempre, não é a partir do momento que eu fui ordenado, já fez 20 e poucos anos, não é dessa época, mas sempre: Senhor, não me deixa sair do lugar. Por isso que eu acho que o Senhor me usa profeticamente, sempre com o exemplo de sítio, de roça, dessas coisas, porque é o meu contexto. Então, eu não quero sair desse lugar de simplicidade, eu não quero perder a minha identidade, quem eu sou, não quero perder, porque me deram um cargo, me deram uma função, mas nós podemos perder o nosso temor a Deus, até mesmo com coisas boas que Deus tem entregue a nós. Eu louvo a Deus, pastor Paulo, pastor Helenice, pela forma séria com que vocês conduzem, que vocês entenderam a sabedoria que vocês têm para com o reino de Deus, né? Então, que nós também como igreja, né, possamos honrá-lo, né, não apenas com palavras, mas seguir o exemplo de Cristo, o exemplo também de dedicação do pastor Paulo, o exemplo de busca de conhecimento do pastor Paulo, que cada um de nós, querido, possamos aprender a valorizar o tempo, buscar entendimento e viver esse tempo, mas viver para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, querido, que não é para a glória de Deus, não acrescenta em nada sabedoria em nós. E para isso, querido, nós precisamos muito refletir sobre esse tempo. E refletir sobre isso é a melhor escolha, é a boa escolha que eu e você podemos fazer todos os dias. Então, aprender a dar valor a cada momento. Então, aprenda a fazer escolha, aprenda a dar valor, né, a cada momento. Aprenda a dar valor às habilidades que Deus colocou em você, desenvolva essas habilidades, busque sabedoria de Deus todo o tempo para administrar esse precioso tempo que Deus te deu. Isso é sabedoria. Como é difícil nos dias de hoje, que estamos cercados de informações, cercados de mídia, cercados de tantas coisas para nos distrair, que a gente sabe de tanta coisa que está acontecendo no mundo inteiro, mas pouco do reino de Deus. Eu vejo alguns vídeos que as pessoas começam a perguntar para aqueles meninos, geralmente esses youtubers aí, que eles perguntam, as pessoas não sabem as coisas mais básicas a respeito de Deus. Querido, nós precisamos aproveitar o nosso tempo com aquilo que alimenta sabedoria em nós. E eu acredito que o mais importante para a gente, né, conquistar essa sabedoria é a gente viver com propósito, mas também com gratidão. Com gratidão no coração. Se a gente não for grato, a gente não tem motivo para continuar. O coração ingrato, ele está sempre estacionado, né, achando que ele está no lugar, mas na verdade ele está caminhando para trás, está retrocedendo, porque a gratidão, ela é um motivo para você continuar, para dar o próximo passo, dizer: obrigado, Deus, que bom foi isso, ainda que não foi algo que foi legal, talvez algo que doeu, mas aquilo te impulsionou. Quantas coisas doeram na nossa vida, mas nos impulsionaram para o novo nível. E aproveitar isso, ter uma leitura desse tempo como graça de Deus, como sabedoria de Deus, é o melhor que a gente pode fazer, querido, né? Eu acredito que o mais importante para a gente conquistar a sabedoria é isso, é a gente ter propósito, mas ter propósito e gratidão, é viver com propósito, é encarar cada dia com a consciência, sabendo, né, que cada experiência que nós temos é um passo para a gente construir uma vida sabiamente e sempre com muita gratidão. Isso faz a gente tomar, né, decisões baseadas no que realmente importa e naquilo que é prioridade. Muitas coisas que nós fazemos é importante, mas não é prioridade.
Sabedoria é você aprender, deixar até o que é importante, para fazer aquilo que é prioridade. E para isso, querido, nós precisamos ser muito humildes, nós estamos cercados de necessidades. O mundo, você, a sua casa, o seu casamento, a igreja está cercada de necessidade, o reino de Deus, o chamado do Senhor para as nossas vidas, o propósito de Deus. Nós estamos cercados dessas coisas, mas às vezes nós trocamos isso por alguma urgência, por alguma coisa que é importante para nós, mas que não é prioridade. Prioridade é aquilo que é primeiro, que eu devo fazer primeiro. E a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Como é que a gente busca primeiro? Como é que a gente busca Deus em primeiro lugar? Como é que a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, querido? Se a gente não tiver totalmente envolvido, preenchido com essa sabedoria de Deus na nossa vida. É isso, querido, que vai fazer com que a gente busque prioridade, sabedoria. Isso faz a gente valorizar o tempo e entender que cada dia vai trazer para nós oportunidades únicas para a gente ajudar as pessoas, para a gente aprender a crescer. Todo dia Deus vai trazer algo novo para fazer com que a gente cresça no amor, na graça, para que a gente seja transformado, se transformar de glória em glória. E é isso, querido, que transforma às vezes cada momento da nossa vida numa chance. Transforma cada momento numa forma da gente mostrar fé, da gente mostrar gratidão a Deus. É observar as oportunidades, o tempo que Deus nos colocou, o lugar que Deus nos colocou, o que tem ali para se fazer, o que eu posso cooperar com o reino de Deus ali. É isso que nós precisamos, e essa é a escolha mais sensata, querido, para quem é cristão. Fazer as suas escolhas baseada no que tem valor, e esse valor passa a ser a nossa prioridade. Tem muitas coisas que têm valor, mas não é prioridade, não é para o momento. E às vezes, querido, nós nos envolvemos bastante com isso, como eu já disse, porque a vida, querido, para ela ser bem vivida e vivida com propósito, ela precisa fazer sentido. Quantas pessoas você já ouviu? Nós pastores ouvimos mais, você que é um líder, quantas pessoas você já ouviu que a vida perdeu sentido? Sabe por que a vida perdeu sentido? Porque ela correu atrás de coisas que não têm sentido. Imagine Deus te dando alguma coisa, me dando alguma coisa que não faz sentido, não acrescenta nada na minha vida. Se Deus é o Deus que tem prazer em me abençoar, é o Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a única pessoa que pode me introduzir na eternidade. Como Deus poderia me dar algo, uma migalha sequer que seja, que não fosse para eu entrar no céu? Como é que Deus me daria uma sabedoria que não me levaria para o céu? Mas o mundo está assim, querido, e está cheio de vidas. Muitos acabam com suas vidas por achar que não faz mais sentido viver. Como um filho de Deus, querido, pode achar que não faz sentido viver? Então, querido, valorizar o tempo, né? À luz da palavra de Deus, a gente tem que lembrar que cada dia é uma chance para a gente praticar sabedoria, para a gente praticar gratidão, para a gente crescer espiritualmente. Nós não podemos ser hoje menos do que fomos ontem espiritualmente, amanhã menos do que hoje não. Nós estamos numa cadeia de crescimento, num grau em grau, de glória em glória. Nós estamos numa escala de crescimento e nós não vamos crescer senão, né, tendo como a palavra de Deus, a sabedoria de Deus nas nossas vidas, porque é isso que nos faz enxergar que o próximo passo, ainda que seja difícil, é prioridade, é mais importante do que eu ficar estagnado no que eu acho ou no sentido que tem a minha vida. Talvez em algum momento, querido, eu também já disse isso, eu já pensei isso, está meio sem sentido, estou meio perdido no tempo, não estou sabendo usar o tempo, parece estar faltando alguma coisa no meu tempo, na minha vida. De tempos em tempos você pode até entrar nessas crises, mas permanecer, estacionar nessa crise, isso não é sábio. Então, quando nós buscamos sabedoria, nós somos convidados a fazer a escolha que realmente vai mostrar para nós o que realmente é prioridade. E isso é que transforma cada momento numa demonstração de gratidão. Mas, querido, eu volto a falar para você, é só na palavra de Deus que a gente vai encontrar sabedoria de verdade. Por isso que o crente que não lê a Bíblia é aquele que fica ligando todo o tempo para a gente: ore por mim, porque ele não conhece o caminho que o leva
ao resultado que ele precisa, e ele está sempre procurando alguém para fazer esse trajeto por ele. Ele não quer fazer. O Luciano sempre diz que várias pessoas chegam nele: Luciano, põe a mão sobre a minha cabeça e ore por mim, eu quero ter isso que você tem. Ele fala: você quer que eu te dou de graça o que eu conquistei em 40 anos de ministério, ralando, e você quer de graça, com coisa que eu tenho esse poder para te dar? Não, querido, tem coisas que a sabedoria vai nos colocar lá. E se a palavra de Deus, se você não alimentar esse sentimento com a palavra de Deus, todo mundo aqui quer ser sábio. Não quer ser sábio, querido? Levanta a mão. Você que quer ser sábio? Eu também quero ser sábio, mas a menos que eu me aprofunde na palavra de Deus, eu não vou ter isso. O Salmo 119, 105 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Isso resolve tudo, querido. Eu vou ter direção, vou saber onde ir, o melhor caminho, a melhor direção, vou ter clareza nas minhas decisões, clareza no meu casamento, clareza na minha empresa, clareza no meu ministério, na minha paternidade, na minha filiação, vou ter clareza, querido. Então a Bíblia, ela é esse manual para o crente, para qualquer um viver bem. Ler, querido, meditar nela, é o que nós precisamos, colocar em prática todo dia, querido, essa palavra. Isso vai ajudar muito a gente a entender, né, o que agrada a Deus, e a gente também, através disso, encarar as situações da vida. Como? Aplicando a palavra. Duvido, querido, que todas as coisas que acontecem com você e comigo não tem uma resposta na palavra de Deus. Sabe por que separam os casamentos? Porque não buscou uma resposta na palavra de Deus, ouviu um conselho, deixou o inimigo trabalhar aqui na mente algo que era melhor separar. Onde que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia nos leva à reconciliação, ao perdão, nos leva à cura, para qualquer tipo de relacionamento, querido. Aonde está escrito na Bíblia que Deus quer que um líder, ele abandone o seu ministério, um pastor deixe o seu ministério? Não está, querido. Quando nós buscamos na Bíblia, não importa as dificuldades, porque não foi fácil para ninguém, nada foi fácil, mas a gente quer um evangelho fácil, uma sabedoria, sabe, que não é sábia. Eu aprendo a decidir sobre minha vida, afinal eu mando em mim, ninguém, né, manda em mim, eu sei, né, o nariz é meu, eu vou onde eu quero, e a gente pensa que é assim, mas não é, querido. Nós temos um manual, nós precisamos aplicar esse manual, e é assim que nós vamos adquirir sabedoria cada dia. A sabedoria, ela vem de Deus, e é para Ele que nós precisamos pedir, querido, para Ele. Quanto tempo já gastou em oração pedindo direção, pastor? A gente não faz outra coisa, querido. Quem sabe, pastor, um líder, um pai, um filho, como, querido, ele vai ter sabedoria para administrar a sua casa, seus filhos, a sua liderança, as suas ovelhas? Sem Deus é impossível, querido, porque é uma luta diária. Como eu já falei, não é diferente, nunca foi. Já começa de Jesus, o santo, todo perfeito, já pagou um alto preço para constituir uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Então o preço é alto. Tiago 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então é para Deus que nós precisamos pedir essa sabedoria. Então essa sabedoria, ela não vai vir quando nós estudamos a palavra, mas ela vai vir através da oração e da dependência de Deus. Oração e dependência. Quando nós pedimos, Deus vai nos guiando ali por meio do Espírito Santo, e Ele vai dando clareza na direção que nós precisamos tomar, aquelas decisões mais difíceis, as mais fáceis, porque às vezes nós erramos, porque é tão fácil decidir, está tão claro para mim que eu não preciso da orientação de Deus, e aí tão simples, nós fazemos talvez as decisões mais complicadas, que mais vai complicar a nossa vida. Seja simples ou não, peça a direção de Deus, busque na palavra, medite. Então o outro endereço da sabedoria são os conselhos. Se o conselho fosse bom, não seria dado, ele seria vendido, né? Se dado a gente não quer, você acha que você ia comprar conselho? Como é difícil ouvir conselho, é difícil também aconselhar. Então, ouvir conselhos, querido, é a gente aprender, é aprender com os outros. Nós precisamos
Sabe, muitos se enganam com aquele versículo que diz: maldito é o homem que confia no homem. É que confia em si mesmo. Mas se não tiver alguém para eu confiar, para eu trocar uma ideia, para eu ouvir, para eu ter um conselho, quem já viveu mais do que eu, quem tem mais experiência do que eu hoje estou vivendo esse tempo, querido, que eu preciso de muitas pessoas me cercando. Eu estou cercado de conselheiros, né? Nós temos sentidos tão amados, eu e a Márcia, porque nessa reta da vida a gente precisa de muito conselho. Nós precisamos de pessoas que já viveram experiências. Então tem gente de quase 100 anos falando com a gente, tem gente de 80, tem gente de 50 anos de ministério, estão falando nas nossas vidas, e isso tem sido um encorajamento tremendo para nós. Então, ouvir conselhos, querido, não acho que você sabe tudo. Você não sabe, eu também não sei. Nós somos, querido, de uma vida toda, nós somos muito ignorantes. Se nós não quisermos depender de ninguém, se aconselhar com ninguém, fatalmente nós vamos tomar o endereço errado. Provérbios 1,5 diz que o sábio ouve e aumenta em conhecimento, e o entendido adquire sábios conselhos. Não é também qualquer conselho. Você precisa saber com quem você deve se aconselhar. E ser sábio também significa a gente ser ensinável, querido. O sábio, as pessoas, né, eu sempre repito uma frase que eu ouvi, eu não sei se eu ouvi, sei lá, eu inventei, eu não lembro nem mais, que mais sabe quem pergunta do que quem responde. Porque quem pergunta está perguntando o tempo inteiro, às vezes quem responde só sabe responder uma coisa. Então, se você está em constante, né, ali pergunta, você vai cada dia sabendo mais. Você é ensinável, você aceita conselho, você recebe conselho, você recebe orientação. Então você precisa ouvir, você precisa refletir, você precisa aprender. Eu preciso aprender com pessoas. Nós precisamos ter na nossa vida mentores, e também com as experiências que a vida nos dá. Querido, eu não sei se eu fizer um balanço, se eu aprendi mais com as boas experiências, com as coisas erradas ou com as coisas certas que eu fiz. Não sei qual que eu aprendi mais, mas as duas a gente pode aprender. Então, é somente o orgulhoso que não escuta, mas o sábio ele escuta, e é por isso que o sábio sempre adquire mais sabedoria. E a sabedoria é para ser praticada no amor e também nas atitudes. A sabedoria não é algo para todo mundo olhar para mim e dizer: como você é inteligente, como você é sábio, você tem uma resposta sempre para tudo. Não, essa sabedoria tem que te mover em amor. Você tem que trazer outra pessoa para conhecer o que você conhece, e a sabedoria ela te impulsiona a levar as pessoas mais alto e mais longe do que a gente já foi. Então a gente precisa, querido, ter atitudes de amor. O sábio tem atitudes de amor. Atitudes de amor. Tiago 3,13 diz que quem é sábio e tem entendimento entre vocês, faz uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre em seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade e com sabedoria. Então a verdadeira sabedoria, querido, ela se manifesta quando as vidas, ou em vidas transformadas, nas atitudes de humildade, nas palavras que edificam, nas decisões que são justas, e no amor que é praticado ao próximo. Eu vejo algumas pessoas na igreja, querido, que eu olho assim: meu Deus, de onde vem essa sabedoria? Mas se você perguntar para ela qual é a capital do Brasil, ela não sabe. Mas ela é tão sábia para lidar com pessoas. Meu Deus, tem até aquela inveja santa. Como é que essa pessoa consegue lidar, sabe, com coisas que eu, com os anos que eu tenho de experiência, não consigo? Mas a Márcia, ela tem uma sabedoria para lidar com conflito, com pessoas, que quando eu entro na sala, ela fica arrepiada, porque ela tem essa sensibilidade de aplicar a sabedoria com amor, sabe, que parece que fácil para ela. Então, se a nossa sabedoria não produzir transformação através das nossas atitudes, elas precisam ser ajustadas. Sabedoria não é o que nós sabemos, querido. Sabedoria é como nós vivemos, o que nós sabemos. Isso é sabedoria. Agora, é impossível ser sábio sem ser guiado pelo Espírito Santo. Não existe sabedoria, não existe homem sábio. Pode existir muita inteligência, mas sem o Espírito Santo não há, porque isso é algo do
de Deus. Sabedoria não é algo da humanidade, não é algo do homem, não é algo que se adquire por conhecimento, mas é fruto de Deus na nossa vida. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica e amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. E são virtudes de um cristão, são virtudes do céu. Então o Espírito Santo, ele nos ensina a discernir o bem e o mal. Quando é ruim, quando é bom, o Espírito Santo, ele nos ensina. Quando? Aplicando essa sabedoria. Nós vamos ouvindo, porque sabedoria é isso, é ouvir, é saber pela palavra de Deus, a vontade de Deus, e nós sabemos discernir o que é que nós vamos escolher, é reagir, conforme vimos nesse texto, com mansidão, é agir com o coração, mas é um coração de Deus, um coração de Cristo. Às vezes, querido, em meio a desafios tão complicados, a coisas tão complicadas, mas eu vou agir com o coração de Deus, não nas emoções. Minhas ações e reações, elas serão medidas, elas serão medidas com base na palavra de Deus. Então, sabedoria é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Primeiro, é impossível a gente ser sábio sem o Espírito Santo. Em segundo lugar, o que diz aí em Tiago 3,17, diz que a sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria, diz também que a sabedoria, ela é pura, ela é pacífica e ela é amável. Ela sempre produz algo bom na minha vida e na vida de outras pessoas, especialmente na vida de outras pessoas. Ela traz paz no ambiente de confusão, de conflito. Ela traz paz, ela traz direção, ela traz amor no ambiente de guerra, no ambiente de discussão, de desamor. Ela traz amor. Por quê? Porque ela é pura, ela não visa interesse, ela é justa, ela não toma para si, ela não se aproveita de situações, mas ela cria um ambiente propício para que haja paz, para que haja amor, para que haja ali um ambiente gostoso. Também que o Espírito Santo ensina a discernir o bem e o mal, como eu falei, a reagir com mansidão e agir com o coração de Deus. Então, querido, parece muito fácil, e eu diria que só não é porque nós às vezes não optamos por fazer a vontade de Deus. Jesus viveu e foi isso, e enviou o Espírito Santo para ser essa realização dele nas nossas vidas, para nos ensinar isso, ser sábio. Porque com sabedoria nós vamos ser, querido, a igreja que o Senhor está levantando, com sabedoria nós vamos ser para as pessoas o espelho, a direção, o lugar seguro. As pessoas querem estar onde estão as pessoas sábias, que dão o melhor conselho, os pacificadores, os amorosos. Quantas pessoas estão na igreja hoje porque um dia ganharam um abraço, elas receberam um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, elas voltaram para a igreja, elas estão na igreja há tantos anos por causa disso. Nós precisamos ser essa pessoa, sabe, querido, isso é proposital. A gente não fica esperando algo cair do céu. Você é batizado do Espírito Santo, amanhã você é sábio. Não, você vai ser batizado quando você estiver interessado pela causa do Senhor, porque o Senhor batizaria alguém, porque o Senhor daria algo precioso do céu a alguém que não quer usar isso para o reino dele. Eu não quero nada de Deus para mim, embora Ele me dê. Eu quero que Ele me use no que me dá, para abençoar outras pessoas, e com certeza eu também serei abençoado. Para concluir, querido, que nós saiamos daqui inspirados, a pedir para Deus corações sábios, para que os nossos dias eles sejam vividos com propósito e também com gratidão, que essa celebração, da abertura desse lugar, primeira reunião aqui, seja uma inspiração para cada um de nós, essa celebração do aniversário do pastor Paulo seja para espelhar em nós essa busca por sabedoria, para que os nossos dias eles sejam vividos com propósito, sejam vividos com gratidão. Você já orou quantas vezes sendo grato por esse lugar, por cada tijolinho? Você já pensou aqui, teve alguém que assentou o primeiro tijolo, isso foi se multiplicando, teve muito trabalho. Os dias que eu vi aqui, tinha uns irmãos aqui, bem esforçados, trabalhando. Você já orou com gratidão? Você já investiu nesse projeto financeiramente,
né? Você já deu a tua porção, a tua parcela aqui financeira, né? Você já deu a sua ideia ainda, sabe, aprenda a dar ideia, conselho, ideias, querido, mas não queira que a sua ideia seja usada. Sempre eu falo na igreja, a gente reúne líderes, vamos lá, e todo mundo escreve a sua ideia, tem 200 ideias, talvez eu não aproveite de ninguém, talvez eu aproveite as 200, talvez 3, 4, não se ciúme, porque se você der uma ideia com sabedoria do Espírito Santo, não é tua ideia, Ele vai administrar a melhor ideia, amém? Então que tudo isso, nessa celebração, por esse lugar, pelo aniversário, por essa honra, possa refletir na nossa vida esses desejos. Então, pastor, mais uma vez, parabéns, né? A sua vida, ela é um testemunho vivo aí, de sabedoria para todos nós, amém? Você acredita nisso? Então, sua vida, ela é esse testemunho também de responsabilidade. Eu, né, admiro a responsabilidade do pastor em tudo que faz. Vamos dar um aplauso ao pastor Paulo. Aleluia. E vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus também, querido. Amém. Glória a Deus. Eu ainda queria orar com você, né? E tem muita coisa para acontecer, eu imagino. Extrapolei aí ou não, amor? Vamos ficar em pé aqui? Vamos orar. Quando eu ministro, eu gosto sempre de fazer um apelo, eu gosto de movimentar. Para mim é tão difícil. Mas cadê os músicos? Vão vir aqui? Você está me chamando ou você vai tirar foto? Aqui, ó, vá. Porque às vezes eles postam os negócios da gente. Vamos ser sábios, querido, nas nossas decisões, nossas respostas, na nossa obediência, no nosso amor, nos nossos relacionamentos. Aplique, querido, seja intencional. Não sai daqui, você ouviu mais uma coisa, amanhã não lembra mais. Cada atitude, cada confronto, cada convívio ali, cada relacionamento, pense hoje, você sabe. Você já antecipa, lembra que eu já falei para a igreja bastante vezes, antecipe aquilo que você quer viver, não deixa para decidir na hora, né? Quando eu casei com a Márcia, eu decidi, nunca vou trair a minha esposa. Então não tem para ninguém, não tem bonitona, não tem, porque eu decidi antecipadamente. Faltou oportunidade? Não, mas com sabedoria eu honrei o que eu já tinha prometido a ela e ao Senhor. Então, assuma uma identidade de um homem sábio, porque aí você pedindo isso a Deus, é Deus que te dá sabedoria, Ele vai te impulsionar a palavra, você vai saber as melhores coisas que você precisa saber na sua vida, e aí você vai viver, você vai produzir para a sua vida, para o reino de Deus, você vai ver as coisas crescer, a tua vida prosperar em todos os sentidos, a tua empresa. Seja sábio, querido. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, você tinha uma casa só, uma casa linda, no melhor bairro de Irati, como é que você deu a tua casa? Eu falo assim, eu não dei, eu semeei, querido. Eu ouvi uma voz, perguntei para minha esposa, falou com você no mesmo dia, no mesmo culto, na mesma reunião, ninguém estava pedindo oferta, nem era uma palavra a respeito disso, e a gente fez isso assim, sem ninguém falar nada, os dois pensaram, e foi algo muito poderoso. Então, isso nos deu muitas colheitas. Então aprenda a viver com sabedoria, mas antecipe respostas, decisões, para que você possa adquirir esse coração cada dia mais sábio, amém? Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, sou grato por esse tempo, por essa casa, Pai, por esse novo lugar que o Senhor levantou para ser um lugar de cultuar o Teu nome. Sim, Pai, tem muitas coisas ainda para se completar aqui, mas nós já estamos tão satisfeitos com aquilo que o Senhor já fez. Nós já podemos reunir nesse lugar, nós já podemos falar do Senhor nesse lugar, e nós, Pai, dedicamos ao Senhor, Pai, toda a gratidão em nome dessa igreja, do pastor Paulo. Eu quero manifestar a minha alegria, Pai, para com o Senhor, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor e profetizar que é o início de novas cunhas sendo colocado aqui para o complemento desse trabalho, que será grandioso. Muitas vidas correrão para cá, para ouvir palavras e atitudes de sabedoria, Pai. Eu oro para que meus irmãos recebam e apliquem essa palavra em seus corações todos os dias, no nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, querido, Deus abençoe, fiquem na paz. Eu espero voltar logo aqui, tá bom?
Fica com Deus, querido. Bom dia, graça e paz a todos, amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto tempo faz que você não presencia um milagre? Quanto tempo faz que você não presencia uma promessa? Eu não sei qual foi a sua resposta, mas eu quero te dizer essa manhã que você está hoje em um milagre, em uma promessa. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Amém. O lugar que você está de pé, porque Deus assim permitiu, um milagre, e houve uma promessa. Então, se faz um tempinho que você não sabia o que era milagre, hoje você está vivendo um. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar então com nossa manhã aí de celebração, de alegria, nessa inauguração, pré-inauguração e comemoração do aniversário do pastor Paulo. Eu queria chamar aqui o Ministério Infantil, que vai estar com uma apresentação aí para os nossos pastores. Você pode se assentar, por gentileza, querido, em nome de Jesus.
Crianças, vocês que já abraçaram o pastor, podem voltar com seus pais. E a Hannah não quis dar abraço ao pastor, falou: vou, depois eu dou em casa, né? Amém? Queridos, nós vamos agora apresentar a vocês um vídeo em homenagem aí aos nossos pastores. Então, o pessoal da técnica, está com vocês. Agora o senhor entendeu. Então tá bom. Não é que nós vamos fazer esse vídeo, gente. A gente ia falar com o pastor, ele ficava assim para nós. Agora o senhor entendeu. Amém? Bom, não existe, né, aniversário sem bolo. Está aqui, né? Não existe aniversário sem parabéns, daqui a pouco, né? Mas também não existe aniversário sem presentes. Então, pastor Paulo, por favor, vem aqui em cima. Eu gostaria de chamar aqui a Rita, o Luiz, a Eliette e o Manuel, que estarão em nome da comunidade, entregando ao Senhor essa manhã, nesse dia tão especial, um presente em nome da... Gostei da calça, pastor. Olha, tá Fashion Week o negócio, hein? Ó. Lê, por gentileza, você também. Ó o sapatinho da Lê, dá uma olhada, gente. Ó. Tá no estilo o negócio. Ó. Quem vai falar? O Lu? Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Sabe assim, a gente que ficou praticamente esses 4 anos, vindo 2, 3 vezes por semana, acompanhando a obra de perto, né? A gente ficava sonhando com esse dia, né? E esse dia chegou, né? Glória a Deus por isso, né?
assim, um destaque principal, assim, alguns irmãos que eu não sei quanto tempo faz, mas acho que uns 1 ano e meio, que todo sábado de manhã tem estado aqui. Sabe o que é isso, gente? Não é 1 semana, 2 semanas. E alguns irmãos, eu gostaria de falar, honrar o nome deles, sabe? Carlos da Cássia foi o grande parceiro, aquele cara que todo sábado ele estava comigo. Pichuta, o Alexandre, o rei da pintura. Onde estava feio, ele ia lá e ajeitava. Vanildo, Lucas, Léo, alguns irmãos um pouco menos, porque trabalham, né? Mas assim, todos dedicaram um pedaço do tempo aqui. E assim, era muito legal, porque a gente saía daqui no fim do sábado, numa condição melhor do que quando nós chegamos, e a gente ia animando, né? Eu preciso falar, agradecer o Luiz também, né, que nesse tempo aí, ele me liberou muito da empresa para poder dedicar tempo aqui, né, e muitas vezes até deixando um pouco a empresa. Então, agradecer muito a vida do Luiz e da Rita, que ofereceram esse tempo meu também para poder estar aqui, né. E vocês não sabem, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Essa data dessa inauguração, Deus tocou no meu coração e confirmou para o Zaramelo, que era essa data mesmo que a gente tinha que entregar, né? E muitas vezes a gente olhava um para a cara do outro e falava, será que nós vamos dar conta, né? Mas o que foi legal, né? Que a gente percebeu que do momento que nós divulgamos, parece que foi uma transformação. Parece que as formiguinhas começaram a se mexer, né? E isso deu esse resultado tão lindo que vocês podem ver aqui. Tudo foi feito com muito amor, com muito carinho. E algumas coisas, com a economia do aluguel, dentro de alguns meses nós estaremos fazendo a inauguração, né, Lê? A inauguração de verdade. Hoje é uma pré-inauguração com forro, com ar-condicionado, com uma divisória que nós vamos colocar aqui, com as salas do UFC do Bruno, tudo prontinho, tudo arrumadinho. As crianças vão ter um espaço maravilhoso para poder estar lá, né? Então, ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, e é a Ele, somente a Ele, seja dada todo o louvor. E por último, eu queria falar desse japonês aqui. Esse homem é fera. Eu não falei dele junto, mas ele estava aqui todo sábado, 7 horas da manhã. Ele estava aqui. Pegava lá o baldinho de tinta dele, vou lá em cima. E você não escutava mais ele, só via ele lá. E as outras coisas, né? Então eu amo muito a vida desse homem aqui. Ele é muito especial. Tudo foi para o Senhor Jesus, mas nós sabemos assim o quanto valioso é esse homem. E assim, o Júlio também, no último mês ele morou aqui nesse lugar, gente, o Júlio. Ele morou, eu tinha problema, eu ligava para ele. Então, glória a Deus pela sua vida, viu, Júlio? Porque se não fosse o Júlio, isso aqui não teria saído, né? Talvez nós estaríamos tudo no chão, né? E ele falou, não, nós vamos fazer. E o pessoal do som, que nos últimos dias se dedicaram muito para que eles pudessem estar aqui. O Paulo Sábio, né, que também entregou o tempo dele aqui na solda, né? Mais uma vez o Zaramelo que entregou o soldador dele para poder fazer isso aqui. Então a união das forças, e a gente pode ver a doçura do coração desses irmãos, gente. Eu agradeço muito a todos vocês, tá? Que Deus continue dando força e abençoando grandemente as vidas. E o maior presente é para o pastor Paulo. Eu acho que ele merecia a entrega desse prédio nesse dia, né? Porque ele sonhou, ele trabalhou, ele dedicou, ele organizou financeiramente, né? E a gente vê que tudo isso foi um milagre do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor, a Lê, que ajudou todo esse tempo. A Rita também, que dedicou o tempo e algumas coisas financeiras. Esse parceiro meu aqui de muitos anos. E que Deus continue abençoando a todos, tá bom? Chega de falar. Quem é agora? Pastor. Queridos, eu
Não tenho palavras, né, para agradecer, mas primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade e pelo privilégio, né, que Ele está me concedendo, né, de poder estar olhando, né, e concretizando um sonho, né, que nasceu lá em 2002, né, quando nós viemos aqui para o Distrito Industrial, e ali se iniciou, né, a caminhada e todo o trajeto, né, até aqui, e o Senhor tem nos abençoado. Então eu queria agradecer a Deus, agradecer a minha família, né, que tem somado junto comigo, que tem orado, tem me apoiado, e agradecer, né, todos os irmãos, a liderança, né, a família Templo Vivo, né, e em especial, né, assim, em nome da igreja, né, eu acho que o Luiz, né, Carrita foram assim muito importantes, né, porque o Luiz encabeçou, né, esta obra, né, e juntamente com o Manuel, né, puderam em todo o tempo, né, dar o seu tempo, dar as suas ideias, as suas contribuições, né, a sua ajuda financeira também, e nós somos gratos, né, pelos irmãos, e tudo isso, né, está acontecendo aqui, é realmente algo, como o Paulo disse, né, é um milagre. E assim, o slogan, né, que nós tivemos e temos ainda quando iniciamos a construção é: cada centavo conta. E realmente cada centavo, né, que foi aplicado aqui, realmente proporcionou para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, né, honrando a Deus e honrando, né, tudo aquilo, né, que os irmãos nos ajudaram e contribuindo. Então, meu muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Ney e Márcia, gostaria de chamar vocês aqui para estar orando pelo pastor, por gentileza. Vamos nos colocar de pé, queridos. Estenda a tua mão até aqui e ore com o coração cheio de gratidão, né? Eu creio que as grandes transformações na humanidade só ocorreram porque grandes líderes estavam à frente dessas mudanças. Então nós temos o pastor Paulo como um grande líder, né? Então, com o coração cheio de alegria, com gratidão, que enquanto o pastor Ney aqui, a pastora Márcia oram, você possa liberar as suas palavras de alegria, de bênção e de gratidão sobre a vida do pastor. Amém? Amém, bom dia, graça e paz, igreja. Quem é grato aqui pela vida do pastor Paulo? Amém? Um grande homem de Deus, né, que nós conhecemos há muitos anos e temos o privilégio de estar aqui nesta manhã. Você tem o privilégio de estar aqui nesta manhã para abençoar a vida dele, para abençoar esse lugar. E como foi cantado, né, grandes coisas o Senhor irá fazer neste lugar. Amém? É só o começo de um novo. Senhor, nós, Pai, te louvamos pela vida do pastor Paulo, Pai, tão precioso, Pai, amado. Ah, Deus, obrigado pela vida dele, pelo que o Senhor tem feito através dele, se derramado através dele, neste lugar, Deus, será mesmo um renovo para a vida dele, Deus. E nós abençoamos cada ano de vida que ele teve aqui, Deus, e que terá muitos mais ainda, Deus. Pai, nós abençoamos ele com saúde, Pai, com o conhecimento da Tua Palavra, que haja revelações mesmo, revelações novas.
Ó Deus, que o Senhor possa estar usando ele para profetizar, para pregar, Pai, para ministrar vidas, ó Deus. Ó Pai, em família também, Deus, eu abençoo ele, toda a casa dele, todos os amados dele, Senhor. Coloco diante do teu trono, Pai, e engrandeço ao Senhor pela vida dele, Senhor. Nós, como igreja aqui, Senhor, em Santa Bárbara do Oeste, Senhor, o templo vivo, eu tenho um coração agradecido, Deus. E Pai, venha mesmo se derramar neste lugar, Deus. Pai, que eu sei que esse é um desejo do coração do pastor Paulo, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo muito que o Senhor já fez através dele e pelo muito que irá fazer, no nome de Jesus. Dê forças a ele, renova o coração dele, a alma dele, a mente dele, Senhor, as forças dele, Senhor, no nome de Jesus. Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, com o coração grato a ti, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Paulo. Amém, glória a Deus. E o parabéns. Parabéns pra você. Amém, querido? Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus familiares, que sobre a tua vida todos os dias esteja o amor, a graça e a abundância do Espírito Santo. Amém? Você depois tem a oportunidade de dar um abraço ao pastor Paulo, tá bom? Opa! Ah, tá, o pastor fazer a oração da consagração. Amém. A Bíblia do pastor, Lita, aqui embaixo, aqui, ó. Podem se assentar. Eu não estava sabendo nada da programação. Mas eu acho que uma coisa muito importante, né, para nós nesta manhã é que Deus, né, seja o convidado especial para que Ele possa receber, né, toda a honra e toda a glória e toda a nossa adoração. E antes de eu fazer a oração e a consagração, eu queria dizer aos irmãos que hoje, dia 25 de janeiro de 2026, estamos vivendo um tempo de concretização de um sonho. E eu tenho aprendido uma coisa, né, que é entregando ou renunciando é que Deus faz a obra.
O Bruno citou aqui a respeito do terreno, né, que a gente tinha adquirido lá no centro da cidade. E tinha mais ou menos, acho que 430 metros quadrados o terreno que a gente adquiriu. E esse terreno, né, foi fruto de uma campanha, foi fruto de uma semente do nosso irmão Bettini, né, que entregou uma casa na época, né, e com os recursos a gente comprou esse terreno. E muitos irmãos na ocasião diziam: pastor, coloca esse terreno no seu nome, em nome de algumas pessoas aqui. Eu disse: não, esse terreno é da igreja, esse terreno é do Senhor, e se nós estamos na Missão Evangélica do Brasil, nós vamos colocar no nome da Missão Evangélica do Brasil. E colocamos esse nome. Com o nosso desligamento, né, eu disse, né, ao pastor, ao bispo João na época: pastor João, este terreno, né, por direito, né, é com recursos aqui, dos irmãos daqui, e se o Senhor, né, nos der o terreno, com muita gratidão e de bom grado, a gente recebe. Mas também, se o Senhor não quiser abrir mão, né, vou dizer ao Senhor que não vou brigar por isso e vou abrir mão. E ele disse: não, eu não vou entregar para vocês. Eu disse para ele: muito bem, meu irmão, obrigado, né, por todo esse tempo, por tudo aquilo. Eu queria dizer nesta manhã, irmão Bettini, a tua semente hoje, né, os 400 metros, foi triplicado. A semente, ela está sendo triplicada. E tudo isso aqui que está aqui, dos 400, nós temos 1.200 metros. Mas tudo isso aí eu estou querendo mostrar para os irmãos, ao dizer para os irmãos e constar esse testemunho, porque muitas pessoas, né, fazem oração, pedem, consagram, mas se esquecem, né, daquilo que pediu, daquilo que orou, ou daquilo que semeou. E eu estava limpando aqui a igreja e um irmão, nesta semana, ele me trouxe à memória um momento de um ato profético nosso. E não é por acaso, eu achei aqui esse grão de trigo aqui, ó. E o irmão disse assim para mim: pastor, o senhor lembra que quando a gente iniciou, né, o momento da campanha da compra dos terrenos aqui, o senhor fez um culto profético e entregou para cada irmão um trigo? E é verdade. Lá foi a semente e a profecia, né, que começou a acontecer. E quando saiu o loteamento aqui, né, o Luiz Aramelas, que foi um dos primeiros a vir aqui, ele disse: ó, tem uns terrenos lá que está saindo lá, né, vamos dar uma olhada lá. E nós viemos aqui, né, e a partir de então ainda os recursos ainda eram escassos, mas pela fé, né, nós demos a entrada. E eu comecei a pisar aqui nesse local e declarar em nome de Jesus que esse templo estaria de pé. Trouxe o irmão Bettini, trouxe a nossa irmã Dida, né? E a pastora Helenice falou assim ainda para o Bettini e para a Dida: Bettini, firma o teu pé, finca o teu pé aqui na terra, porque nós vamos cortar a fita com o Senhor em vida. E esse dia está se cumprindo hoje, Bettini. É por isso que eu fui na sua casa e queria você aqui hoje, porque faz parte, né, da nossa oração, e faz parte de uma profecia, e faz parte de uma promessa, né? E nós estamos hoje cumprindo isso. E toda a honra e toda a glória, né, seja ao nosso Senhor.
Em 2013, queridos, nós começamos o início da compra da terra aqui. Em 2019, em meio à pandemia, em tudo aquilo que estava ocorrendo, né, no nosso país, né, a igreja não parou. Nós fomos para os cultos, né, online, e Deus sempre foi fiel, porque os dízimos e as ofertas se mantiveram ao longo e no meio da pandemia, sabe? E tudo isso Deus foi nos abençoando. Em 2021, nós iniciamos a construção, e este espaço, né, lindo, maravilhoso, está aqui para ser usufruído por todos nós. E tudo isso está sendo possível porque muitas pessoas cooperaram, se associaram à visão, pessoas com mentalidades de reino e coração de servo. Nós sabemos que o nosso chamado como igreja é tocar vidas, famílias, para que o amor de Deus seja reverberado nesta cidade. Eu acredito, né, que Deus tem muito mais, e que os céus sejam liberados sobre esta terra. E quero primeiramente, né, agradecer a Deus, agradecer a minha família, a família Templo Vivo, os ministérios, líderes e irmãos. Eu queria aqui citar, né, algumas empresas, né, pessoas que nos contribuíram, que ajudaram. Desculpe se eu esqueci de alguém aqui, mas Pura Ideia, né? A filha do nosso irmão Francisco, a Thalita, foi quem doou esse projeto aqui. E ela trabalhou incansavelmente para a aprovação desse projeto, Pura Ideia. Quero agradecer a JSL, né, na pessoa do Luiz, da Rita, que contribuíram, ajudaram, né, em muito, cedendo até os seus funcionários, né, para estarem trabalhando aqui. A Parensign, né, a Silvia, que também ofertou. Trivium, né, do nosso irmão Miranda também, que nos ofertou. A Marmitaria Jean, que ofereceu, né, refeições, né, aqui para nós. A Conceito, né, do filho do nosso irmão Manuel, que também doou roupas, né, para que nós pudéssemos angariar fundos. A Dani Calçados também, né, Limonada Brasil, Família Baronês, né, o Estevão Furlan também, que é um amigo, né, que eu trabalhei durante muito tempo com eles, também fez a sua doação. O Chico Graciano, né, para quem não sabe, o irmão Chico, que tem aquelas coisas de bancas, né, fez bastante serviço para nós aqui, não cobrou nada também. Guará Transportes, né, do nosso irmão Luiz, que doou caminhões e caminhões de areia aqui. O Anderson, né, com a sua empresa, com a sua prestação de serviço aqui, também efetuou muitas doações, né, e nós somos gratos, né, por tudo eles. Se esqueci alguém aqui, me desculpe, né, mas foi os nomes, né, e aqueles os quais eu tenho aqui guardado, né. Eu quero ser grato, né, pela vida de todos estes. E inspirado, né, em 2 Crônicas capítulo 6, quando Salomão, né, construiu aquele templo e fez a inauguração, cumprindo, né, uma promessa e um sonho dado a Davi, né? Salomão construiu o templo, e no dia da inauguração ele fez uma oração muito poderosa, muito preciosa, e espelhado nesta oração é que eu queria fazer esta oração nesta manhã. Eu só queria ler um trechinho de 2 Crônicas capítulo 6, 14 e 15. E orou assim: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo, e lhes mostra o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência.
pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. E no dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. Essa foi a oração, né, que Salomão fez quando ele, né, invocou ao Senhor e consagrou aquele templo. E nós vamos fazer isso nesse momento. Queria te convidar a ficar de pé. Queria convidar a pastora que viesse aqui comigo também. Senhor nosso Deus, este lugar foi construído para a tua moradia, um lugar de honra para a tua manifestação da tua vontade. Bendito seja o Senhor que cumpriu pelas suas palavras tudo quanto prometeu construir esse templo. Obrigado, Senhor, por ter concedido vida até hoje para haver concretizado este sonho. Obrigado, Senhor, por todos que ao longo desta jornada oraram, perseveraram, se doaram, honraram, contribuíram e permaneceram fiéis. Faz, meu Pai, deste lugar casa de oração. Faz deste lugar casa de oração. Quando o povo se reunir aqui e os milagres aconteçam, que os teus olhos estejam voltados para esta casa de dia e de noite. Ouve-nos e perdoa-nos, Senhor. Que esta casa ratifique que existe a misericórdia para o perdido e que possa encontrar cura e que possa ser reconduzido aos seus caminhos. Que este lugar seja o lugar onde a esperança não seja roubada. Que todo o ferido e machucado possa encontrar o Senhor da cura e o Senhor dos milagres. O lugar aonde a graça se concretizará. E que esta casa seja conhecida como a casa de todos os povos, casa dos confrontos com o pecado, casa de adoração, casa de reconciliação, casa de reafirmação, casa aonde o teu nome será venerado, adorado, glorificado, exaltado para todos sempre, Senhor. Quero nesta manhã, Deus, entregar a Ti este local, e este local certamente será o local aonde vidas, meu Pai, serão transformadas, serão ganhas e salvas, e o Teu reino será povoado através deste local, com ensinos, com orações, com muito louvor e com muita gratidão no coração. Por isso, meu Pai, quero ofertar, quero entregar e quero Te convidar, consagrar ao Senhor este local, em nome de Jesus. Este local, ó Pai, se torna a Tua casa. Este local se torna, Deus, o Teu reduto, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver aqui dias de vitórias, dias de paz, dias, meu Pai, abençoados, dias em que nós poderemos, ó Pai, exaltar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz à igreja. Vocês estão com fome, mas daqui a pouquinho nós estaremos ali do outro lado nos alimentando, amém? Mais um pouquinho. Quero agradecer as visitas nossas de Pernambuco, de Santos. Sempre está conosco, vocês moram no nosso coração, amém? Eu estava lendo, meditando num texto onde Deus, ele foi muito específico quando ele chama Moisés e logo em seguida Josué e diz assim: construa algumas cidades de refúgio
porque o vingador está aí, trazendo para o Novo Testamento, que o nosso adversário, o inimigo, ele anda ao derredor, rugindo, achando alguém que ele possa tragar. E ele ordenou a Moisés, lá em Números e em Josué, construa essa cidade de refúgio. Para nós hoje, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no momento de angústia, no momento de tribulação. Nós não estamos sozinhos, temos o Senhor, temos um lugar de refúgio. Eu quero declarar em nome de Jesus que esta casa, por que não esse bairro, é o nosso lugar de refúgio. A cidade, o lugar onde Deus estabelece como nosso lugar de habitação. Até o pardal encontrou um ninho onde acolhe os seus filhotes, as andorinhas, e nós encontramos o altar do Senhor. Existe esse lugar de refúgio. O vingador está aí, ele não dorme, não dormita. Se acaso nós pecarmos, errarmos o alvo, sabemos que temos esse lugar de refúgio. Temos um advogado que junto ao Pai intercede por nós. Aqui eu declaro diante de Deus e do nome de Jesus que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, foi pelos doentes, pelas pessoas angustiadas, atribuladas. Se porventura você está enfermo, você está numa situação de tribulação, angústia, endividado, que nós possamos ser como aquele lugar lá onde o bom samaritano parou e atendeu as dificuldades daquela pessoa que está enferma. Saiba que aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem salvação, aqui tem mudança, em nome de Jesus. Você vai encontrar, ou já encontrou, esse lugar acessível, um lugar onde você possa entrar do jeito que você está, mas não vai permanecer do jeito que você veio, no nome de Jesus. E ainda quero fechar esse momento declarando que aqui há salvação. Se nós estamos aqui, nós estamos com o propósito de conduzir vocês e todos que se achegarão ao céu, a nossa morada eterna, que Jesus, ele subiu e foi preparar um lugar para nós. E nós não somos órfãos, nós temos esse lugar onde é ruas de ouro, em nome de Jesus, aonde nós somos salvos, em nome de Jesus. Eu selo essa vitória no reino espiritual e no reino físico, e eu selo também que ninguém perecerá. Todos os nossos familiares aqui representados irão para o céu, em nome de Jesus, alcançarão a salvação. Todos que têm laço de sangue conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, te dê a bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus faz coisas, irmãos, né, que a gente, no momento, a gente não imagina e nem pensa, né? A razão de nós termos vindo para o Distrito Industrial aqui foi porque nós estávamos enfrentando um faraó lá na cidade, né? Um faraó que fez com que a gente saísse da terra do Egito e viesse para a terra que emana leite e mel. Quando a gente estava lá na cidade, lá nós tivemos muitos problemas com vizinhos, sabe? Muitas ofensas. Eu recebi até um processo. Fiquei 5 anos na lei Surcia, que eu não podia fazer nenhum acidente, não podia, porque eu podia ser preso. Tive que pagar aí para a sociedade 10 cestas básicas, e 5 anos eu fiquei sobre esta pena. E foi a época então, né, que nós viemos aqui para o distrito, né, encontramos esse salão, e muitos irmãos na época até saíram da igreja, né, e até falaram: pastor, você é louco, você vai para aquele lugar tão distante, né, como é que o pessoal vai? E nós viemos, colocamos ônibus na época, muitas vans, né,
muitas pessoas nos deixaram. Mas olha o destino, né, e o propósito de Deus. Fez com que a gente comprasse os terrenos aqui e que permanecesse aqui nesta região. Então, é de Deus, e eu creio, né, que muito mais, né, Ele fará e muito mais acontecerá. Amém? Então, muito obrigado, né, por tudo, obrigado pelas homenagens, obrigado pastor Ney, pastora Márcia, né, que deixaram lá a cidade deles para estar aqui nos abençoando, né, e prestigiando esse momento. É uma pré-inauguração, né, nós vamos fazer ainda uma inauguração oficial domingo que vem, né, enquanto a gente não acertar a questão dos estacionamentos aqui, porque existe muito movimento aqui de domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter o culto aqui no próximo domingo. Amém? Almoço.